Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Daiele e hoje nós vamos estar trabalhando sobre as doenças causadas por protozoários. Bom, a primeira delas é a amebíase, que é uma doença causada por um protozoário chamado de ameba, conhecido como ameba, e ele invade principalmente o intestino grosso. E lá ele se machuca, lesiona as paredes do intestino grosso, causando ulcerações. O que seria isso? Como se fossem feridas no teu intestino. Também pode invadir os glóbulos vermelhos, daí nesse caso indo para o sangue. Quais são os sintomas então? Você vai sentir muitas dores abdominais e com isso vai tendo as diarreias e com as fezes liquefeitas. Como eu posso contrair essa doença? De que modo que eu vou contrair essa doença? Você pode ingerir água contaminada que possa ter essa ameba ou também alimentos contaminados. Como eu faço para evitar? Para evitar essa doença, eu vou conseguir ter um cuidado com os alimentos que eu vou ingerir e também tomar água tratada. Que as pessoas têm que tomar cuidado que alguns locais podem estar tendo essa ameba, esse aparecimento dessa ameba, e eu tenho que lavar bem os meus alimentos e tomar água filtrada, tratada ou fervida. Outra doença também que vamos estar trabalhando, que é bem semelhante à amebíase, é a giardíase, que é causada por um protozoário de Giardia. Ela também tem esses sintomas semelhantes de fezes liquefeitas, diarreia, a Giardia invadindo o intestino, pode causar desidratação das pessoas por perda de muito de líquido. Então, a giardíase tem os mesmos modos de contágio, que é por água contaminada, por alimentos contaminados pelo protozoário. Então, o mesmo modo que eu vou prevenir para não pegar a amebíase, eu vou também estar prevenindo para não pegar a giardíase. Outra doença também que nós vamos estudar é a doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é o nome científico dele. Esse protozoário ele se aloja no intestino do inseto chamado barbeiro. Então, quem transmite esse protozoário para nós, causando a doença, é um inseto chamado, mais conhecido como percevejo barbeiro. Esse inseto ele tem hábitos noturnos, então geralmente ele fica durante o dia escondido em locais na sua casa, às vezes, em frestas, principalmente em casas de madeira, as chamadas de pau a pique, que é aquela barro misturado com palha e madeira, tem hábitos noturnos, a pessoa acaba sendo geralmente picada à noite. Então, por exemplo, você está lá dormindo, esse inseto acaba indo onde você está e acaba te picando. O que acontece? Esse inseto que estiver com a doença, porque nem todos vão estar com protozoário, mas se algum tiver, você vai sentir a picada. Ou às vezes não. Mas se você sentir a picada, você vai rapidamente coçar essa picada. Como você vai contrair essa doença? Não é na hora que o percevejo, o barbeiro está picando você para sugar teu sangue que está passando o protozoário. E sim, quando ele está picando, ele pode defecar, ou seja, eliminar as fezes ali próximo da picada. Você sentindo a dor da picada, você vai lá e coça. Ao coçar naquele orifício onde o barbeiro picou, você pode coçar e passar, entrar as fezes dentro daquela picada e juntamente com o protozoário, e assim você contrair a doença de Chagas. Que essa doença, geralmente, ela vai cair na corrente sanguínea e vai acabar se alojando os protozoários e se reproduzindo no coração. Então, os sintomas principais que vai ocorrer é sim o inchaço e problemas no coração das pessoas que contraem a doença de Chagas. De que forma que eu vou estar combatendo essa doença? Primeiro, eu vou combater o inseto, que é o barbeiro, que é esse percevejo, então eu vou ter que combatê-lo utilizando inseticidas. Geralmente, as regiões que mais têm esse aparecimento dessa doença
regiões do norte e nordeste tem mais casas daquele estilo pau a pique, que onde que tem mais formas de alojar esses insetos dentro das frestas da casa. Então você vai acabar, eles têm a sugestão de substituir moradias. Claro que isso é algo que também tem auxílio, vai ter auxílio da prefeitura e do governo para fazer a substituição das casas para as pessoas evitar contrair essa doença, da doença de Chagas. Então, eu vou ter que tomar cuidado com o percevejo, eliminar o inseto, utilizar inseticidas, utilizar, na minha casa, telas, né? Essas são as formas que eu vou poder não contrair a doença. Outra doença também estudada é a leishmaniose. Leishmaniose é causada pelo protozoário Leishmania, muito conhecido como Leishmania. Ela é transmitida para nós por meio de um mosquito, que é conhecido como birigui ou mosquito palha. Então, o mesmo mosquito pode ter, dependendo das regiões do Brasil, pode ter uma denominação diferente. Esse mosquito vai estar picando você e eliminando ali o protozoário. O que essa doença causa? Principalmente, ela vai começar a lesionar e ocasionar feridas na tua pele, nas regiões da boca e do nariz. Se for nessa região, próximo do sistema respiratório, essas feridas os protozoários e as feridas ali formadas podem estar dificultando tua respiração e entrando para dentro do teu sistema respiratório, para a parte interna. Então, se você não tomar cuidado, os primeiros sintomas e as primeiras feridas são na parte externa do teu corpo. Mas dependendo do avanço da doença, elas podem estar entrando na parte respiratória, na parte interna do teu corpo. E aí, o caso é mais grave para se curar. Então, essa doença tem que tomar cuidado com o mosquito e os sintomas vão ser principalmente as feridas. Outra doença estudada também é a malária, que é ocasionada por um protozoário que é transmitido, protozoário do gênero Plasmodium, que é transmitido por um mosquito também do gênero Anopheles. Então, somente as fêmeas deste mosquito do gênero Anopheles vão estar transmitindo o protozoário. Claro, se elas contraírem. As fêmeas, né? Os mosquitos contraírem, eles vão estar passando pra gente. As regiões que mais têm os casos de malária é a região norte, que tem muitos casos dessa doença, norte do Brasil. Então, essa doença vai acabar invadindo algumas regiões do teu corpo, vai estar invadindo também a corrente sanguínea, vai invadir as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e ali dentro das hemácias eles vão se reproduzir. E essa reprodução pode ocasionar a morte das hemácias, porque elas vão se reproduzindo, se dividindo de forma assexuada, e chega um momento que a hemácia não suporta mais, ela explode. E essa explosão da hemácia causa a liberação de uma toxina que está no protozoário, e que um dos sintomas ali da malária vai ser a febre repentina. Então, elas podem estar ali se reproduzindo dentro do teu corpo, e essa febre é causada pela toxina que o protozoário está eliminando dentro da corrente sanguínea do teu corpo. Então, os sintomas da malária vão ser febre alta, calafrios, dores musculares, taquicardia, que é problemas no coração. Então, assim, essa doença tem que ter um tratamento imediato, porque quanto antes eu combater o protozoário, mais rápido eu vou eliminar a doença. Se não, ela vai acabar aos pouquinhos com o meu organismo e pode levar à morte. Então, quanto antes eu ter um primeiro sintoma e desconfiar que seja uma doença causada por protozoário, que seja malária, eu vou estar ali me cuidando para eliminar esse protozoário do meu organismo. A última doença que nós vamos estudar é relacionada à toxoplasmose, que é conhecida popularmente pela doença do gato. É temida pelas mulheres grávidas, e eu já vou explicar o porquê. Essa doença é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Esse protozoário geralmente fica em locais no solo e muitas vezes também
nos gatos, que são os principais transmissores dessa doença. Gatos e alguns animais domésticos, mas é muito associada a gato. Assim, o que acontece? Não é pegar o gato que eu vou contrair a doença, mas o gato às vezes tem, nem todos têm, né, claro, alguns gatos têm, e as suas fezes podem estar com o protozoário, e que se eu tiver o contato com essas fezes, eu vou estar acabando ingerindo no meu corpo, daí eu tenho que ingerir, engolir mesmo, e estar contraindo essa doença. Mas não é ir lá mexer nas fezes do gato, mas muitas vezes locais onde a terra fica ali, porque o gato tem o costume de esconder as fezes dele, e essa terra pode ficar muito tempo ali com o protozoário, e você está mexendo, plantando alguma verdura ali, um legume, e ter o contato com o protozoário, pegar essas verduras, esses legumes, e não lavar corretamente e estar contraindo a doença. Então, nem é o culpado do gato, e sim, muitas vezes, a nossa falta de higiene. Então, por que essa doença, às vezes, passa despercebida? Muitas pessoas contraem e nem sentem nada. Mas ocasiona problemas mais graves com as mulheres que estão grávidas, nos primeiros meses. Porque se ela tiver contato com esse protozoário quando estiver grávida, e o protozoário vai invadir lá a placenta, onde tem o feto, e pode ocasionar cegueira, algumas malformações no feto e, em alguns casos, o aborto. Então, as mulheres grávidas que tomam maior cuidado com essa doença de toxoplasmose. Então, tomar cuidado com os alimentos, de como eu estou ingerindo e a forma que eu estou cuidando, lavando e a minha higiene, certo? Porque esse protozoário pode ficar no solo, lá onde pode ter as fezes do gato ou não. Tendo lá no solo, eu posso estar tendo esse contato e de alguma forma ingerindo esse protozoário no meu organismo. Pessoal, por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado pela atenção.